bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, e mais uma vez eu tenho a honra e a satisfação de entrevistar o presidente da ABIQUIM, Associação Brasileira da Indústria Química, André Passos Cordeiro. Primeiro, presidente, obrigado por me conceder esse espaço na tua agenda, que eu sei que é bastante concorrida aí. Imagina, Joaquim, eu que agradeço o convite aqui para estar falando contigo e com os teus espectadores. Ótimo. Bom, primeiro, esse programa, neste ano, a ABIQUIM completa 60 anos, né? São 6 décadas aí de uma batalha intensa. A gente sabe o quanto é difícil, né, para os comandantes e para a indústria, de uma forma geral, a situação. Se desse para fazer um rápido balanço, qual a situação hoje da indústria química brasileira, André? Se eu fosse escolher uma palavra para descrever, eu diria que ela é desafiadora, em vários sentidos, né, Joaquim? Primeiro, porque nós estamos diante de um admirável mundo novo de possibilidades de inovação em matérias-primas que a indústria química, mas especialmente a indústria petroquímica, está acostumada a usar. Um admirável mundo novo, no sentido de que a gente caminha cada vez mais por uma indústria sustentável, né? Ou seja, uma indústria que usa fontes de energia, não só matérias-primas inovadoras, mas fontes de energia também renováveis. Desafiadora no sentido também, o cenário é desafiador também no sentido de que a gente tem desafios climáticos importantes, né? Então, o tema do abatimento de emissões de gases de efeito estufa acelera diante de nós também, corretamente. E desafiadora também no que diz respeito ao tratamento dos resíduos produzidos não só pelo processo industrial, mas pelo pós-consumo de produtos que tem lá na sua origem insumos químicos. Então, assim, é um cenário desafiador do ponto de vista do negócio, né? Do Sim. negócio. E do negócio, eu digo do ponto de vista dos marcos em que se dá o processo produtivo, propriamente, né? Até aqui a gente sabia muito bem, continua sabendo, como fazer uma molécula de N-butanol, uma molécula de fenol, uma molécula de polietileno, uma molécula de óxido de eteno, e vamos continuar sabendo como fazer, porque essa lista de produtos que a nossa indústria no mundo e no Brasil faz vai continuar sendo a mesma por muito tempo, né? A gente só vai acrescentando, né, Joaquim? Em Isso. geral, acrescenta mais do que desaparecem insumos químicos na história dessa indústria. Mas o desafio é como isso vai ser feito, especialmente no que diz respeito à base, lá, aos químicos básicos, né? Aqueles que estão nas centrais petroquímicas ou estão na origem de outros processos industriais químicos que não passam necessariamente por centrais. De outro lado, a gente tem um grande cenário desafiador também do ponto de vista da estrutura econômica do negócio. Hoje a gente está vivendo o que a gente chama de ciclo de baixa na indústria química, né? O chamaria de ciclo de baixa. Você tem um momento sempre de 3 em 3, de 4 em 4 anos, em que entra um volume muito grande de capacidades produtivas novas no mercado petroquímico mundial. E essa entrada, geralmente, pela estrutura, pela escala produtiva em que se dá cada vez mais a indústria química, ela é descolada da demanda. Então, você entra com capacidades muito maiores, sempre foi assim, porque é uma indústria de escala, essencialmente, muito maiores do que a demanda comporta. Então, entra com grandes capacidades muito acima do que a demanda. E, geralmente, essas capacidades vão dar conta de um mercado que ainda está por vir. E, nos primeiros momentos, o que acontece com esse descolamento é que você comprime margens, né? Comprime resultados.
Então, isso é o que a gente chama de ciclo de baixa, baixa de resultados, né, em função do descolamento da oferta com a demanda. Agora, Tá? esse ciclo de baixo, não sei se, desculpe a ignorância, porque eu não sou especialista no assunto, mas pelo que eu acompanho nos últimos tempos, esse tem demorado um tempo maior do que os outros. Então, esse ciclo é desafiador porque há muitos analistas que dizem que ele veio para ficar, que esse é o novo normal da indústria química e petroquímica no mundo. Sim. E basicamente pelas capacidades colocadas no mercado por Estados Unidos e China, né? Um em reação ao outro, né, Joaquim? E a China tem um elemento importante que é ela parece não se preocupar muito com a dinâmica da demanda ou do Sim. crescimento natural da demanda no mundo, né? Ela parece se preocupar essencialmente com o lado da oferta. E ela tem claramente uma estratégia de tomada de fatias de mercado, como a gente chama no jargão da indústria de market share, né, de parcela do mercado, cada vez maior. Então, ela quer tomar parte da demanda já suprida por outras capacidades que não as dela. Historicamente, o que a indústria no mundo fez foi observar a demanda e projetar a demanda e aí entrar com a capacidade em função desse comportamento da demanda, mas não afetar muito a distribuição de market share no presente e no futuro. Não é isso que a China traz e, sobretudo, também não é isso que a reação americana, usando muito a descoberta do shale gas, traz para esse cenário. Então, há muitos falando que esse é um novo normal, que a indústria tende a entrar num longo período de margens comprimidas. Então, o ciclo de baixa, esse que a gente está vivendo, pode ser, sim, um novo normal. E aí tem um elemento dessa estratégia chinesa que é um volume gigantesco de subsídios para o setor químico, né? Estudo recente do FMI, agora de agosto, revela que a indústria que mais tem programas de subsídio na China de diversos tipos dou assim duas chances para, né? E já respondo, É. porque é evidente, é a química. Tem Sim. 1.180 programas ou linhas de subsídio, programas de subsídio, segundo o FMI, para a indústria química. É disparado o setor que mais merece atenção de programas governamentais na China. E aí o desafio da indústria brasileira é como enfrentar essa concorrência que ela acaba sendo desleal até, né? Exatamente. Né? O mundo está enfrentando essa lógica, essa estratégia chinesa, né? Aqui não vou fazer juízo de valor se ela é uma estratégia legítima ou ilegítima. É a estratégia de um Estado nacional, né? Cabe ao Daquele mundo tamanho. daquele tamanho. Cabe ao mundo e aos outros Estados nacionais fazerem a leitura de como vão enfrentar esse comportamento chinês na manufatura. Passa Né? pelo protecionismo. O que a gente está vendo no mundo são sinais de reação nessa linha, não somente nessa linha, Joaquim, mas também nessa linha. Né? Então, os Estados Unidos, já no governo Trump, elevaram o imposto de importação de vários insumos químicos, mais de 100 insumos químicos, alguns para casa, como os polietilenos, por exemplo. Você sabe que uma central petroquímica, que é onde nasce tudo, ela é dimensionada, o tamanho dela é estabelecido pela produção de polietileno, que é o plástico mais consumido no mundo. Então, você vai pensar em fazer uma central, você vê qual o tamanho do mercado de polietileno você vai conseguir atender e aí dimensiona ela. Então, polietileno, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma alíquota de imposto de importação de 32,5%. Só para você ter uma ideia, na OMC, o teto de OMC, que inclusive está sem presidente, não é Sim. casual isso, né? Pois é. Organização Mundial do Comércio, que
deveria regar os de comércio internacional, inclusive as tarifas, né, de importação. Na OMC, em torno de 25%. Dos Lá está Estados Unidos, 32,5%. Os Estados Unidos nem já não respeitavam muito, agora não estão respeitando nada. Então, aqui quanto é que protecionismo. é? Aqui é 12,6%. Paraíso, né? No México também está em 35%, ali do lado dos Estados Unidos, né? Para evitar que entre pelo México, né? Mas, Então, André, assim, bom, protecionismo. A Europa também está fazendo isso. Em outros mercados isso também está acontecendo, como o automobilístico, principalmente, os Estados Unidos é levar para 100%, né, no caso do veículo elétrico. Então, tem um componente de protecionismo, Joaquim, mas tem também um componente de política industrial, de tentar replicar com limites na Europa e nos Estados Unidos algumas das linhas de subsídio, alguns dos programas de subsídio que a China, em particular, e a Ásia em geral, Índia, Oriente Médio também, não só a Ásia, Rússia na Ásia, estão dando para a indústria, para a sua indústria, e em especial para a indústria química. Então, há uma combinação aqui de erigir defesas comerciais, proteger os seus mercados desse tipo de comportamento chinês, certo? Dessa estratégia, né? Que não era normal até pouco tempo atrás, até 20 anos atrás, o que é pouquíssimo tempo, né? Se você pensar que uma planta química demora de 4 a 5 anos para partir, desde a decisão do investimento, 20 anos é 2 vezes isso, é pouquíssimo, 3 vezes isso, é pouco tempo. Né? Então, tem uma combinação aí, né, de defesa com programas de estímulo nacionais. Então, André, você falou de desafios, né? E aí os desafios são muitos, porque você citou a questão climática e parece que mais do que nunca aquilo que a gente falava há 5, 10 anos se acelerou de uma forma que a gente vê essa loucura que está o clima, essas queimadas aqui no Brasil atualmente, no estado de São Paulo, todo o problema, essa briga que tem também entre as fontes de energia. Então, eu já tive a oportunidade de participar de seminários de vocês e o pessoal discutindo a questão do elétrico, a questão do gás, a questão do biocombustível, quer dizer, tudo isso. E outro dia até você participou em Brasília do lançamento da Política Nacional de Transição Energética, né? Fez alguns elogios à forma da política, mas algumas observações também. Vocês têm discutido muito isso. Eu ouvia de um prefeito aqui do ABC, o Brasil precisa se definir qual é a matriz energética que ele vai optar. Ele precisa optar por uma matriz energética ou ele tem que ter esse jogo de cintura para poder trabalhar nas duas coisas, tanto o veículo elétrico quanto o biocombustível. Para a gente é importante o biocombustível, porque a gente tem, inclusive, um know-how muito importante disso aí. Né? Como é que você vê essa discussão da matriz energética? Olha, vamos lá. Vamos pensar em indústria aqui, né? Falar sobre mobilidade. Mobilidade é um universo à parte, né? É. E aí realmente tem essa discussão do híbrido, do elétrico, enfim, né? É um mundo próprio, né? Do ponto de vista industrial, o que a gente tem hoje? 35% do consumo de energia elétrica do Brasil é a indústria que faz. O setor químico é o terceiro maior consumidor de energia, 10% desses 35% aí é o setor químico. Perto de 25% a metalurgia, que é muito intensa em energia elétrica, né? Então, 35% é eletricidade. E boa parte disso são renováveis no Brasil, né? Sim. 80% é renovável. Então, a matriz elétrica no Brasil ela está bem claramente definida, né, Joaquim? É hidrelétrica, eólica, solar, né, e complementarmente térmica. Né? Então, assim, eu acho que esse é um perfil que está se consolidando, né, no Brasil. A gente tem o problema da intermitência das fontes eólica e solar, por isso tem que ter um backup ali, né, nas térmicas, um backup que é flexível, que quando você precisa entra, né? E também a hidrelétrica, a energia hidrelétrica, hidráulica, enfim, ela tem a questão
da oscilação justamente pela questão climática dos reservatórios. Então, você tem que ter um backup ali, mas ele é cada vez menor, né, Joaquim? Inclusive, hoje, surpreendentemente, nós temos uma sobreoferta de energia no Brasil. Os produtores de energia não conseguem encontrar mercado, encontrar consumidor para consumir a energia que estão oferecendo. E, essencialmente, não encontram porque a indústria ela não consegue ser competitiva por N fatores com o produto importado. A química, por exemplo, metade do consumo de químicos no Brasil é importação, né? E o modelo de energia no Brasil, o modelo de suprimento de energia no Brasil, elétrico também, ele não oferece energia competitiva, tá? Não oferece, certo? Então, a discussão para nós hoje é que modelo a gente tem que ter para oferecer energia competitiva de maneira estável para a indústria, que é o maior consumidor de energia do país. Sim. Residencial vem ali depois desse tamanho, né? Certo? Então, você mais uma razão para defender a sua indústria, né, Joaquim? Porque Sim. se ela colapsar, especialmente as energointensivas, a metalurgia, aço, vidro, cerâmica, né, alumínio, se essa indústria colapsar e ela está sendo atacada, vai sobrar mais energia ainda, quer dizer, não vai encontrar mais ainda. Outra, nós estamos discutindo a transição energética no Brasil, já tendo, inclusive, feito boa parte da tarefa, né? Porque, como eu disse, a maior parte já é hidrelétrica, já é eólica, já é solar. Agora, o pessoal está querendo botar biometano para dentro, está querendo botar hidrogênio para dentro, né? Energias de queima de resíduos para dentro desse sistema. Ele já tem uma sobreoferta, certo? E ele não está sendo pensado com essas entradas para oferecer um preço que a indústria, ao tomar, consiga vender o seu produto no final competitivamente em relação ao produto importado. Então, não adianta nada eu ficar discutindo um modelo novo de matriz energética, especialmente para a indústria, sem discutir o preço da energia que vai chegar para o consumidor final, para esses que consomem 35% da demanda. Só se está pensando do ponto de vista de mérito. Essa energia é boa, é limpa, então ela é boa. Põe para dentro. Ela é limpa, então põe para dentro. Ela é limpa, então põe para dentro. Do ponto de vista de eficiência econômica, nós estamos sobrecarregando o maior consumidor de energia, que é a indústria, com custos insuportáveis. Essa é hoje a nossa preocupação. O risco que a gente está correndo é descarbonizar a economia pela redução da produção industrial, né? No gás natural, que é o tema que tem nos atentado bastante, porque a gente defende que o gás é a molécula de transição, e não é porque eu acho isso, né? É porque no mundo inteiro é assim, nos Estados Unidos é assim, na Europa é assim, na Ásia é assim. Eles saíram do petróleo e foram para o gás e vão chegar nas verdes, mais cedo ou mais tarde, certo? Por quê? Porque o gás emite 33% menos de gases de efeito estufa do que o petróleo, do que o óleo. Então, eles fizeram essa escadinha. Se a gente tentar passar do petróleo diretamente para o renovável, a tendência é que a nossa indústria não consiga competir com quem ainda vai, pelo menos até 2040, perto de 2050, usar o gás como uma fonte na sua matriz com captura de carbono considerável. Então, eles vão ter custos menores do que quem usa biometano, hidrogênio, energia elétrica de queima de resíduo, etc. e tal, tá? Então, a gente precisa ver como é que nós fazemos esse modelo, e para isso falta, completando, uma política industrial energética, certo? Falta identificar qual o modelo que produz energia nesse processo de transição que permita a indústria continuar existindo, ou seja, continuar competindo adequadamente com os produtos importados. E no gás natural a gente também não conseguiu fazer isso. A gente estava fazendo a transição do óleo para o gás e no meio do caminho o preço do gás explodiu no Brasil, 400% mais caro do que a referência internacional. Então, assim,
E agora o quê? Estamos fechando fábricas, Sim, né? Fechando fábricas que antes consumiam o gás natural e estão deixando de consumir o gás natural. Então, esse é o drama do tema da política energética hoje no país, especialmente para a indústria química, né, legal. Joaquim? Eu lembro, essa questão também da proteção da indústria, eu também pega um outro setor. Quando você fala do gás, aquele programa chama até Gás para Empregar, alguma coisa assim, né? A indústria química é hoje a que garante os melhores salários do mercado, que é outra coisa que a economia tem que levar em conta. Porque quando você tem trabalhadores bem remunerados, ou melhor remunerados, você vai ter uma economia ativa, né? Se você não protege essa indústria, você também não vai estar protegendo esses trabalhadores, né? Assim, esse é um bom tema, né? A indústria química paga praticamente o dobro do nível salarial da indústria de transformação. E a indústria de transformação já paga bem mais do que os outros setores da economia, do ponto de vista salarial, em média, né? Por quê? Porque a indústria é mais complexa que a agricultura, é mais complexa, né? E porque, em geral, a indústria também é mais complexa que a maioria dos serviços prestados. Aliás, boa parte dos serviços complexos que pagam melhores salários são aqueles serviços que estão ligados na cadeia produtiva industrial. O serviço, por exemplo, todo serviço de automação, né, todo serviço de IA, inclusive, né, mais bem remunerado, é aquele que fornece IA para a indústria 4.0. Né? Você precisa de um processo industrial para produzir o iPad que eu estou falando, o iPhone que eu estou usando, e aí você põe dentro dele softwares, né, que são mais complexos. Então, você precisa ter um bem industrial para ter um serviço de complexidade, em geral. Né? Então, a indústria por essa razão, por ser mais complexa, que melhor remunera. E os setores de base, química, aço, vidro, alumínio, cimento e etc., geralmente são os que pagam melhores salários e são os que estão sumindo no nosso país. São os que estão recuando e perdendo para o chinês, para o americano, para o europeu, o mercado brasileiro. Com isso, a tendência, Joaquim, que a gente está vendo é que você está tendo um aumento da taxa de ocupação nos setores de menor complexidade, certo? Um economista que trabalha para nós como consultor, o professor Paulo Gala, ele tem dito, nós estamos criando posto de trabalho de nada contra, né? Mas de cabeleireira, de empregado doméstico, de vendedor no comércio, né? Esse tipo de emprego em geral que a gente está criando em setores menos complexos, quando cria. Então, você tá empregando em setores que não agregam valor suficiente para pagar salários mais altos em média, como o químico, por exemplo. O emprego na indústria química não recuou, graças a Deus, mas está estagnado. O emprego na produção recuou, o emprego geral não. Né? Então, deu uma segurada, mas na produção está caindo, porque a produção está caindo, então cai o emprego diretamente ligado à produção, que geralmente é o melhor remunerado. Né? Só que a massa salarial não, os salários estão crescendo 10% ao ano, né? E aí a Em conta não bate, né? setores que não têm condição de gerar valor para ter essa taxa de crescimento salarial. Por que isso está acontecendo? Porque eles estão demandando mão de obra, tem escassez de mão de obra e o salário começa a subir. Só que isso pressiona muito a margem desses setores, que não tem margem grande, que não agregam muito valor, que não tem muito volume, né, suficiente para garantir esse crescimento. Em economia, o que a gente fala? A produtividade não está o crescimento, a produtividade não está acompanhando o crescimento salarial. O crescimento salarial está crescendo mais do que a produtividade, certo? Isso vai gerar inflação daqui a pouco, Joaquim. Com certeza. Tá? Vai gerar pressão inflacionária daqui a pouco. E aí vai pressionar ainda mais o Banco Central do ponto de vista da taxa de juros. Por isso é necessário proteger a indústria nesses setores de base. Sim, entendi. Tá?
Essa é uma das razões que a gente defende. Tá? Senão nós vamos perder esses empregos que É, garantem, né, você ir aumentando a renda per capita de maneira sustentada e aí diminuir pressão inflacionária. legal. André, o jornalista é um bicho curioso por natureza, né? Antes da gente começar essa entrevista fora do ar, você me falou que estava vindo de uma reunião com o ministro Fernando Haddad. Pode falar alguma coisa para a gente? É alguma notícia boa que a gente já pode antecipar ou não? Não, a gente foi discutir temas da indústria que esses, por exemplo, né? A gente É, foi demonstrar para ele a preocupação que nós temos justamente com isso, com esse encolhimento dessa indústria que está na base das indústrias, né? e Não como só a foi a nossa. receptividade dele Ele para isso? compreende esse fenômeno, ele tem prestado atenção, ele tem recebido várias vezes a indústria química, viu, Joaquim? É, Ele tem acompanhado os indicadores de desempenho da indústria química, né? O Ministério da Fazenda precisa ter essa preocupação, porque, por exemplo, de 23 em relação a 22, a Receita perdeu 8 bilhões de reais em arrecadação, certo. né? Existem algumas variáveis que estão atenuando esse movimento de 2024, o câmbio é uma delas, né? A principal, mas não é sustentável. Né? Você não consegue segurar por política monetária o comportamento industrial. Tem que ter uma política que preste atenção nesses setores. Né? Sim, Uma política de defesa comercial, uma política industrial, né? E uma política industrial que converse com esses elementos que eu te falei aí. Né? Com o fato de que os outros países competem por subsídio, com o fato de que os outros países têm matéria-prima mais barata, e aí a gente foi, enfim, foi provocar o ministro, né, respeitosamente aqui, a Fazenda entre pesadamente nesse jogo, porque nós estamos falando, sim, em algum momento do equilíbrio fiscal do Estado brasileiro, nós estamos falando, sim, da pauta monetária, do controle de inflação, da preservação do valor da moeda, que são as funções precípuas principais do Ministério da Fazenda. sem Né? E dúvida ele nenhuma. diz que está preocupado com isso e que a linha dele é essa, né? Que ele defende que a gente tenha uma atenção e que desenvolva instrumentos, políticas públicas e instrumentos que consigam fazer com que esse setor que nós levamos décadas, aí falamos 60 anos, né? O É, boom da indústria petroquímica no Brasil é, é contemporâneo da Abiquim. Tá? pois é. Então, a gente tem 60 anos de construção intensa e dos polos petroquímicos, estruturando todo um sistema produtivo químico, começa nessa base, né, Joaquim? É E que está verdade. sendo esfarelado, É, desidratado por importações de insumos químicos com 30% de preço a menos. é. E o pior é que os setores que estão à nossa frente parecem não estar se dando conta de uma realidade brutal, que é nós tivemos fechamentos de fábricas. Uma dessas fábricas, os clientes dela, depois que souberam do fechamento, foram comunicados, começaram a correr para a empresa, Joaquim, e dizer assim: poxa, mas eu garantia uma parte do meu suprimento com compras locais, É. né? Meu estoque de segurança, vamos dizer assim, é o produtor local. E agora? Agora tu vai comprar do produtor chinês. Pois é. Só. Não tem, mas não tem como e tal, garante aí. Não, tu vai comprar do chinês, fechou, É. fechou. O recado foi: você nos fechou ao escolher uma estratégia de suprimentos 100% baseada em importação. Mas você jogava com o exportador chinês com a existência de uma planta no Brasil. Dizer assim, tô comprando tudo de ti, mas se tu der um pipoco no preço aí, eu volto para o meu local. É. Legal? Agora não tem mais local para voltar. Então, o que vai acontecer? O cara vai ficar dependente do comportamento do mercado chinês, primeiro. Se o mercado chinês começar a crescer, ele começa a ter dificuldade de acesso a esse insumo. Se o mercado, a dificuldade, oferta e demanda a esse insumo, vai fazer o preço dele, do importado, subir também. E aí não tem baliza. O cara vai dizer: se tu quiser, 100. Não, mas eu pagava 30. Se tu quiser, 100, querido. É. Vai procurar quem? É.
Então, o Entendi. pessoal não está se dando conta disso, que ao desintegrar essa parte do mercado, que era uma parte, ele vai ficar refém Sim, virou refém. do trader. Verdade. Já virou, está Já virando. virou, já virou. Bom, André, eu ficaria aqui mais umas 2 horas, porque você tem uma aula para a gente, e eu sinto até esse teu depoimento como um alerta geral para as autoridades, para os outros empresários desses outros setores que você está falando, para a sociedade em geral. A sociedade tem que entender Ah, isso. Infelizmente, o tempo de televisão é implacável. A gente é tá... implacável, né? Se você tiver alguma coisa que eu não perguntei que você queira acrescentar aí rapidamente, fica à vontade. Assim, a vida é sempre uma escolha entre o tempo presente e o tempo futuro, né? É verdade. Certo? O capitalismo criou um negócio muito interessante, né, Joaquim? Ele monetiza essa escolha, né? Através do famoso empréstimo, Pois é. né? Você antecipa a receita futura, né? Você diz assim, eu vou continuar trabalhando, produzindo 20 anos, 30 anos, e o mercado te apresenta um produto que chama assim, antecipe seu futuro, Sim. certo? É sempre essa, em geral, sempre essa escolha que a gente faz. É. Quando a gente vai escolher comprar 100% de fora, nós estamos antecipando um futuro, né? Nós estamos comprando barato hoje, tomando do futuro, achando que a coisa vai andar bem hoje, e ali na frente a conta do empréstimo vai chegar, né? Então, assim, esse equilíbrio nós estamos precisando fazer nesse momento, Joaquim. Verdade. Tá? Eu não digo, o Brasil não é uma autarquia, ele não vai produzir tudo que ele precisa, nem vai produzir aquilo que ele precisa nas quantidades totais que ele precisa. Sempre vai ter algum nível de importação. Agora, qual é a escolha racional e equilibrada aí? Né? Ter uma indústria que pelo menos supra 50%, 60% do nosso mercado e o resto ser de importação, né? A gente tem que tomar essa decisão. E ela é nesse momento que a gente está tomando, e é para isso que a gente tem chamado todos os atores da cadeia para discutir. Mas, infelizmente, por hora, tá preponderando o interesse de curtíssimo prazo, sem ver que o futuro vai cobrar a conta. E como vai cobrar? E Cara, como vai cobrar. Tá? Então, preocupação é para os teus telespectadores que vivem nessas áreas onde a química tem um impacto grande, né, Joaquim? é, Prestem atenção no polo petroquímico, né? é verdade. Porque ele não é só aquilo que está lá, ele está encadeado em vários setores Sim. industriais. Bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos veem pelas redes sociais, vocês que acabaram de ver essa entrevista com o presidente da Associação Brasileira da Indústria Química, ABIQUIM, André Passos Cordeiro, com certeza ficaram sabendo de muito mais detalhes de tudo o que envolve esse importante setor, a indústria química, que é a mãe de todas as indústrias que tem no Brasil e no mundo. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista e te convido para as próximas aqui no programa Joaquim Alessio. Muito obrigado.